Olá a todos, meu nome é Joyce, sou professora de língua portuguesa e hoje a aula é sobre escrita criativa. Bom, nós vamos falar na aula de hoje a respeito da bagagem cultural, a respeito também da importância da leitura na produção da escrita criativa e nós vamos também fazer um apanhado sobre o que é texto, né? O que precisa para aquelas palavras, aqueles parágrafos, né, serem chamados realmente de um texto, tá? Bom, primeira coisa, então, a bagagem cultural. O que seria isso, né? É todo o conhecimento que podemos adquirir ouvindo boas músicas, assistindo a bons filmes, indo a museus, ao teatro, lendo bons livros, viajando. Tudo isso possibilita sua independência intelectual. A bagagem cultural depende de informações a que temos acesso. Mas mais do que isso, depende da nossa capacidade de observação e de absorção de aprendizados e conhecimentos, como se fosse um arquivo de conhecimentos. Eu bato muito nessa tecla, gosto muito de frisar tudo isso, porque só quando a pessoa tem essa bagagem cultural, ela consegue desenvolver o seu texto com mais habilidade, tá? Com mais facilidade. Quando ela não tem essa bagagem, ela sente muita dificuldade em escrever. Então, não tem como. Se a pessoa quiser escrever bem, ela precisa ler também, tá? E além de ler, né, consumir todos esses produtos culturais aí que eu acabei de citar, porque daí você vai construindo pouco a pouco a sua bagagem cultural e cada vez mais você tem assuntos ali para tratar, para escrever. Bom, o papel da leitura, então, nisso tudo. A leitura é um processo altamente capaz de promover nosso desenvolvimento e nosso conhecimento. Nós, como adultos alfabetizados, precisamos utilizar da melhor forma possível nosso processo de compreensão da leitura para que possamos, então, desenvolver nossa produção escrita. Percebam que uma coisa é vinculada à outra, né? Essas leitura e escrita, elas são casadinhas ali, tá? A leitura, além de estimular o pensamento reflexivo, crítico e criativo, é um dos recursos que possibilita a aquisição de conhecimentos de diferentes áreas, facilitando, entre outros aspectos, a argumentação e o domínio de uma grande variedade de vocábulos, ou seja, de palavras, né, úteis para a produção de textos escritos e também orais. Ou seja, não é só na escrita que a leitura vai colaborar, na sua fala também, na sua desenvoltura, na sua argumentação também, tá? Bom, continuando então. Para sentirmos gosto pela leitura, é preciso que as palavras se tornem familiares, ou seja, quanto mais. Se você, por exemplo, lê um texto e aí tem um vocabulário difícil, com palavras que você não domina, mas se você acaba pegando um outro texto para ler, com as mesmas palavras, com os mesmos vocábulos, você vai se familiarizar com aquelas palavrinhas e você vai acabar incorporando isso ali no seu uso, até na sua fala e na sua escrita também. Então, o ato de ler não se esgota na decodificação da palavra escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência de mundo e assim essas duas leituras, a da palavra e do mundo, caminham juntas, se prendem dinamicamente. Em outras palavras, para lermos um texto e o compreendermos, precisamos perceber as relações que existem entre ele e o contexto, e entre ele e o conhecimento que temos do mundo, né? Que não basta você saber ler, você tem que saber fazer as conexões, né, para aquele texto que você está lendo fazer sentido. A escrita criativa, então, nessa perspectiva aqui da leitura contextualizada e significativa, né, ela vai ser favorecida, a escrita, né? Justamente porque a leitura vai fazer emergir essas percepções e habilidades, como a capacidade de interpretar e também de escrever, que busquei, então, construir, por causa disso, né, esse material aqui de estudo para auxiliar você nessa sua trajetória aí de escrita criativa, tá? Aí nós temos um pensamento aqui da Cora Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Ou seja, quanto mais. Percebam que tem até um desenho aqui, né?
do rapaz, ele está regando ali as ideias, né, como se fosse uma plantinha mesmo, você tem que regar todo dia para ela crescer, tá. Assim é a leitura ela é como se fosse essa água, né, que você usa com nutrientes, né, para alimentar ali a sua criatividade, seu poder ali de escrita, sua habilidade de escrita. Bom, e aí vamos, saber então o que é o texto e para que o texto serve, né? Vamos refletir a respeito disso. Você alguma vez já pensou a esse respeito? Já procurou entender o que vem a ser um texto? Que elementos, por exemplo, são necessários para definir se determinada escrita pode ser considerada ou não um texto? Muitas vezes pensamos apenas nos aspectos formais do texto, que ele precisa ter estrutura e recursos que tenham relação entre si, ou que ele tenha uma sequência de frases escritas para serem lidas. Será que o texto é só isso, gente? É um amontoado de frases e de palavras ali para serem lidas, né? Percebam que não, né? É muito mais do que isso. Não é um amontoado de palavras e frases. Não é isso que faz um texto. Na verdade, às vezes, uma única palavra pode ser um texto, desde que ela tenha um significado dentro daquele contexto ali que ela está inserida. Então, vai depender do contexto, ou seja, da situação de comunicação que está sendo usada ali aquela palavra, tá? Por exemplo, se ele grita fogo, percebam que, dependendo do contexto, você sabe o que quer dizer essa palavra. E aí eu já posso considerar essa palavra como um texto. Agora, tem algumas frases, algumas orações que elas ficam sem sentido, porque elas não estão ligando exatamente uma ideia, né? É só realmente um amontoado de palavras e frases. O texto, gente, só para vocês terem uma ideia, é como se fosse um tecido, né? Então, é a mesma coisa, o texto é a mesma coisa que você dizer que você está tecendo, que você está entrelaçando ali aquela trama do tecido. O tecido, por sua vez, ele é construído, então, por esses fios paralelos, né, que vão formar essa trama. E aí não é à toa que a gente pode relacionar texto a tecido e trama, né? Porque todas essas partes que constituem o texto têm que estar ligadas entre si, senão não vão constituir o texto, tá? E sim, um amontoado de palavras e frases sem sentido nenhum. Quando eu tenho tudo conectado, né, muito claro, muito objetivo, aí eu posso garantir que ali nós temos a textualidade, ou seja, uma união mínima, uma união íntima ali entre as partes, né, formando o que a gente chama então de coesão, tá? A coesão, ela vai dar a estrutura desse texto como se fosse uma ligação, né? Como se fosse elos ali ligando elementos dentro do texto e aí dando sentido a ele, né? Formando com isso a coerência, né? Do que você escreveu. Atenção, para ser um texto é preciso então fazer sentido, ou seja, tem que ter coesão e tem que ter coerência. Eu tenho que ter uma boa estrutura construída, né, harmoniosa, conectando então os elementos mencionados, as frases, né, as orações ali, os parágrafos, mas eu também tenho que ter coerência, ou seja, aquilo ali tem que fazer sentido, tá? Aí vamos saber o texto e o contexto. Para entendermos o que leva um texto ou mesmo uma única palavra a fazer sentido, precisamos perceber as relações que existem entre o texto e o contexto, e entre o texto e o conhecimento que temos de mundo. Percebam que uma coisa está ligada à outra, tá? Como você pode perceber nesse fragmento, estão dois elementos essenciais que levam o texto a fazer sentido: o contexto e o conhecimento de mundo. O que seria então o contexto? Pode ser definido como sendo o conjunto de elementos físicos ou situacionais internos ou externos que ajudam o leitor a compreender a mensagem do texto. O contexto, gente, é a situação de comunicação, ela completa, tá? Então, por exemplo, você lê um texto do romantismo, mas se você não souber o contexto histórico, quando ele foi produzido, como ele foi produzido, por que ele foi produzido, você não consegue apreender, né? Você não consegue ali entender por completo o sentido daquele texto, né? Então, você tem que saber sobre o contexto para entender o que está querendo ser passado ali, tá?
E assim, isso serve para qualquer tipo de texto. Você precisa ter um contexto para que ele seja compreendido, tá? Bom, o contexto ele pode ser explícito ou implícito. Ele é considerado explícito quando é expresso por palavras, ou seja, quando é percebido e entendido internamente mediante o texto em que se encontra a frase em questão, ou mediante a frase em que se encontra a palavra em questão. Ou seja, não tem nada subliminar ali, né? Está bem explícito. Todos podem perceber com a leitura, né? Prestando atenção ali em todos os elementos que são trazidos ali pelo autor, tá? Agora, o contexto ele pode ser implícito, né? Ou seja, quando está embutido na situação de comunicação, né? Em que o texto é produzido, o que significa que uma simples mudança de contexto faz com que uma palavra seja interpretada de maneira diferente. Conhecimento de mundo, o que seria isso, né? Ao longo da nossa vida, né, adquirimos conhecimentos de diversas naturezas sobre diversos assuntos e que vamos utilizar durante a leitura dos textos. Portanto, construímos o sentido do texto quando articulamos diferentes níveis de conhecimento, entre eles o de mundo. Esse tipo de conhecimento costuma ser adquirido informalmente por meio de nossas experiências pessoais, às vezes uma boa conversa, né? Ou por meio do convívio que nós temos em sociedade. Como eu disse para vocês no comecinho, assistindo a filmes, lendo, visitando museus, viajando. Então, seu conhecimento de mundo ele vai se ampliando, se amplificando conforme você tem experiências de vida, tá? O texto, né? O texto ele é uma sequência verbal. O que seria isso, né? Como você pode perceber, também os aspectos formais do texto, estrutura e recursos que tenham relação entre si, estão presentes nessas informações. Ou seja, que o texto é uma sequência verbal. Nesse caso, nos referimos ao fato de ser constituído de palavras, que pode ser tanto oral quanto escrita, ou seja, a palavra falada ou escrita, tá? Isso é porque uma sequência verbal forma um todo que faz sentido para determinadas pessoas em determinada situação. Lembrando que a palavra verbal vem do latim, verbum, que significa palavra, tá, gente? Então, quando eu tenho um texto verbal, significa que eu tenho um texto constituído por palavras. O texto ele pode ser tanto escrito, né, quanto oral. Existem textos que são produzidos para serem falados, tá? E ele pode ser verbal ou não verbal. Não verbal são textos visuais, né? Então, ele tem imagens, fotografias, entre outros. Aí, por exemplo, uma obra de arte. Eu posso também classificar uma obra de arte como um texto, porque ali você tem várias mensagens sendo passadas através das imagens. A fotografia, mesma coisa, ela é um texto, só que ela não tem palavras, ela tem imagens. E ali eu também posso atribuir vários significados, várias interpretações, tá? Quando o texto é misto, conhecido também como texto sincrético, faz uso de palavras e imagens. Então, aí, percebam que eu tenho o texto verbal e não verbal ali no texto misto. Por quê? Eu tenho a composição, por exemplo, numa história em quadrinhos. Eu tenho ali o desenho, né, das personagens, mas eu tenho os balõezinhos, né, das falas, com as palavras inseridas naqueles balõezinhos. Então, eu tenho um texto misto ali, tá? Sincrético também pode ser usado esse termo. Bom, em síntese, um texto pode variar, pode ser apenas uma única palavra, né? Como eu disse, silêncio, né? Se eu falar silêncio, se eu falar fogo, já tem ali uma palavra que tem um forte significado, né? Uma frase ou um conjunto maior de enunciados, né? Frases, mensagens, mas que necessita de um contexto significativo que articula também conhecimento de mundo para existir, né? Para esse texto fazer sentido, tá? Bom, aqui nós temos um assunto que é o intertexto. Você alguma vez já produziu um texto com base em outro já existente? Vocês já fizeram isso comigo, né? Na primeira aula de escrita criativa, eu li para vocês um mini conto, e naquele mini conto do Dalton Trevisan, que se chama Apelo,
vocês então fizeram uma resposta para aquele texto. Lembram disso? Então, você usou um texto pré-existente, a partir daquele texto você escreveu o seu texto. Aquele texto que você escreveu é um intertexto, tá? Ou utilizou fragmentos de outros textos em sua produção? Também, vocês já fizeram isso com aquela crônica que eu passei para vocês, O Homem Nu, do Fernando Sabino. Vocês continuaram ali, né, de um determinado ponto que eu parei, vocês deram então o final ali para a história, tá? Então, provavelmente já fez isso. E essa produção ocorreu como se fosse uma conversa do seu texto com aquele que você usou como referência, no qual se baseou aí. Aí, nesse caso, você produziu então o seu intertexto, tanto naquela atividade do apelo, né, texto chamado apelo, que você produziu uma resposta a esse apelo, quanto na crônica O Homem Nu. Percebam que aqui você tem uma imagem da Mona Lisa, que é, na verdade, uma intertextualidade da Mona Lisa, é um intertexto também, né? Bom, continuando, essa espécie de conversa, essa interação entre os textos, é que expressa a noção geral de intertexto ou intertextualidade. Ela pode aparecer explicitamente para o leitor ou estar subentendida em diferentes gêneros textuais. A compreensão dessa intertextualidade subentendida vai depender das experiências da visão de mundo de cada leitor. Por exemplo, a pessoa nunca ouviu falar da Mona Lisa na vida, nunca viu essa imagem, não sabe quem pintou, onde está, por que foi feita, né? Nunca viu a imagem na vida. Acho difícil, mas pode ser que sim. Ela não vai conseguir entender a intertextualidade, ou seja, a Mônica vestida como a Mona Lisa, tá? Então, você precisa ter essa experiência, essa visão, esse primeiro elemento para você entender a intertextualidade. Isso funciona não só com a Mona Lisa, gente, é só um pequeno exemplo, tá? Isso funciona com filmes, com textos, com livros, tá? Com poemas, existe sempre ali uma influência, uma citação, um intertexto sendo elaborado ali, né? Dificilmente você vai ter uma coisa 100% original, tá? Bom, a intertextualidade pode ter diferentes funções que dependem dos textos e contextos, ou seja, da situação em que ela estiver inserida. Aí você tem a referência, a alusão, citação, a paráfrase, o plágio, a paródia, o pastiche, a tradução, todos esses exemplos aqui são intertextualidade, tá? Bom, e então, algum desses assuntos já lhe parece familiar e significativo? Provavelmente sim, porque você já fez essas relações aí durante o ensino médio, tá? Justamente porque no ensino médio e no ensino fundamental também, são trabalhados muitos textos, muitas imagens que são inspirações, que existem aí uma intertextualidade, tá? Existe um diálogo aí entre os textos. As considerações finais, então, como você viu, a noção de texto é ampla e pode ser entendida como manifestação linguística entre pessoas ou grupo de pessoas que se encontram em determinada situação de interação. Nessa interação, os participantes interpretam as ideias compartilhadas de acordo com seus conhecimentos linguísticos, culturais e de mundo. Em síntese, podemos dizer que um texto é uma manifestação linguística, escrita ou falada, de qualquer extensão de finalidade sociocomunicativa, ou seja, é uma unidade de linguagem em uso, tá? Percebam, gente, que o texto ele vai se construir, então, a partir dessa visão que você tem de mundo, a partir dessas conexões que você consegue estabelecer para fazer essas intertextualidades, para entender essas intertextualidades e para usar isso também a seu favor na produção aí do seu próprio material, tá? Bom, gente, o assunto da aula de hoje, então, foi esse, né? Sobre o que é o texto, o que é intertextualidade, e eu vou passar algumas questões para vocês, então, e eu agradeço pela atenção, até mais, até a próxima aula, um abraço a todos.